Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor David Fagundes para mais uma aula do canal É para Copiar. Pessoal, hoje vamos aprender mais uma aula sobre números racionais. Vamos ter mais uma playlist agora sobre números racionais, tá pessoal? Então, basicamente, números racionais são os números que podem ser transformados em forma de fração, tá? E o que significa racional? Significa rateio, significa divisão. Então, vou pegar um exemplo aqui de divisão. Eu tenho menos 4 dividido por mais 7. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, vou transformar em fração, onde esse menos 4 vai ser o meu numerador e o mais 7 o meu denominador. Então, vai ficar menos 4 sobre mais 7. Aqui, como eu estou fazendo uma divisão, lembra da regrinha de sinais lá de números inteiros? Menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 4 sétimos. Ou seja, transformei essa divisão numa fração, e no caso, uma fração negativa, tá? Então, assim, os números racionais, ele pode ser representado pela letra Q. Então, os números inteiros, eles são representados pela letra Z, e os números racionais pela letra Q, tá? Então, ele pode ser representado aqui pela letra Q. Pessoal, seguinte. Então, como eu falei, números racionais podem ser representados em forma de fração. Basicamente, vai ser assim. Deixa eu pegar outra cor aqui. Os números racionais, eles são formados por uma fração onde um número inteiro A é o numerador e o número inteiro B é o meu denominador. Tal que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros não nulos. Por que isso? Porque o meu denominador não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Portanto, B tem que ser diferente de zero. Não existe fração com denominador nulo, com denominador igual a zero. Por que isso? Vou fazer um exemplinho aqui em cima, bem fácil. Eu sempre falo que a divisão é o oposto da multiplicação, é a operação oposta, né? A operação inversa da multiplicação à divisão. Então, eu vou falar o seguinte, 20 dividido por 4 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Agora, eu vou falar o seguinte, 0 dividido por 7 é igual a zero. Porque 0 vezes 7 é zero. Agora, se eu colocar o seguinte, 7 dividido por 0 é zero. Porque 0 vezes 0 não é 7. Então, aqui, ó, já não vale. Esse zero aqui, se eu for transformar isso daqui em fração, vai ficar 20 sobre 4. Se eu transformar isso aqui em fração, 0 sobre 7. E aqui, se eu transformar em fração, 7 dividido por 0 vai ficar 7 sobre 0. E isso aqui não existe. Tá, pessoal? Então, por isso que o B não pode ser um zero, não pode ser nulo. Tá? Ele sempre tem que ser diferente de zero. Se o meu denominador for negativo, faço a regrinha de sinal e vejo se a minha fração é positiva ou negativa. Tá, pessoal? Então, vamos lá para os números racionais.
todo número fracionário é um número racional. Claro, porque eu preciso transformar ele numa fração. Todo número que é transformado em forma de fração, ele é um número racional. Então, como exemplo aqui, vou dar um exemplo. Menos 3/7 é pertencente aos números racionais. Meio também pertence aos números racionais. Tá? Então, todo número fracionário é um número racional. Outro exemplo aqui. Todo número inteiro também é um número racional. Por quê? Deixa eu levantar aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, o menos 2. O menos 2 tem como eu transformar em fração? Tem. Eu posso pegar e colocar o denominador 1. Transformei numa fração. Menos, né? Menos 2. Então, isso daqui também pode ser representado assim. Menos 4/2. Se eu simplificar 4 por 2, 4 meios por 2 vai dar menos 2. Aqui é negativo, então vai ficar menos 2. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui um número 5. Se eu transformar ele em fração, ele vai pertencer aos números racionais. Tá? Então, todo número inteiro é um número racional. É também um número racional. Não se esqueça disso. Outro tipo. Todo número decimal exato é um número racional. Então, vou pegar aqui um exemplo. 0,7. 0,7, para transformar ele em fração, é só pegar o 7, aqui vai ser o meu numerador. Se eu tenho uma casa após a vírgula, então aqui embaixo é 10, 7 décimos, ok? Se eu tenho aqui menos 3,4, eu vou ter menos 34 sobre uma casa após a vírgula, 10. Ok? Se eu tenho menos 0,03, é a mesma coisa que menos 3 no numerador, duas casas após a vírgula, 2 zeros embaixo, 100. Menos 3 sobre 100. Então, eu transformei esse número decimal em fração. Então, sim, eles pertencem aos números racionais. Fácil, né, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Então, outro tipo são as dízimas periódicas. Então, eu tenho aqui um número decimal periódico. Vou pegar como exemplo aqui. 0,2222. Posso representar também essa dízima assim, tá? Com um tracinho em cima. Ele é igual a 2 nonos. Nas próximas aulas, a gente vai transformar, tá? Eu vou ensinar a transformar essas dízimas periódicas em fração, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Como eu transformei ele numa fração, então ele pertence também aos números racionais. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso, números racionais. Eu tenho aqui, então, as frações, são números racionais. Os números inteiros também pertencem aos números racionais. Os números decimais também pertencem aos números racionais. E os números decimais periódicos também pertencem aos números racionais. Pessoal, basicamente é isso, números racionais, só dando uma introdução aqui para vocês, tá? Se você gostou da aula,
clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para acompanhar essas aulas sobre números racionais. É a nova playlist aí que nós estamos começando, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Valeu!